Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga. Na semana passada, nós começamos a comentar uma postagem de uma frase de Calunga que dizia o seguinte: as coisas mais importantes que acontecem num ambiente são invisíveis, e são elas que determinam se está tudo bem e se ali é um lugar apropriado para você estar ou se não é. Então, nós estávamos falando de dicotomias. O que são dicotomias? Dicotomias são oposições, tá? E elas acontecem quando tudo a gente entende em termos de oposições, ou seja, ou é branco ou é preto, ou é feio ou é bonito, ou é alegre ou é triste, tá? Ou é bom ou é mal. E a vida não se divide simplesmente nessas questões extremas, tá? Muito embora a gente viva, às vezes, dentro desses padrões, dentro dessa forma de entender a vida, e a gente falou então sobre aquelas questões de querer enxergar a vida com olhos para quem merece ou não merece, tal coisa, se alguém devia ou não devia fazer aquilo, tá? E hoje eu trouxe uma outra dicotomia porque eu entendi que ela deveria ser analisada um pouco mais demoradamente, né? Levando em conta a segunda parte desse texto, que diz que nem todo lugar é um lugar apropriado para você estar, né? E que isso nem sempre é visível, isso muitas vezes é invisível. E essa dicotomia de que eu vou falar é a do ganhar ou perder. Então, é muito comum hoje em dia enxergar-se os acontecimentos, a situação das pessoas, a vida de uma forma geral, em termos de perda ou ganho, ou seja, ou você ganha ou você perde, ou o outro ganhou ou o outro perdeu, tá? Então, normalmente isso implica uma série de crenças e de formas de ver as coisas, tá? Ou seja, primeiro que em tudo a gente enxerga uma disputa, tá certo? Quando ela muitas vezes não existe. Então parece que tem dois lados disputando entre si, tá? Se a gente está vendo dois lados, é muito comum que a gente escolha um lado, a gente não sabe olhar os dois lados com serenidade, com distanciamento, a gente se apega a um lado, né? A gente se apegando a um lado, a gente começa a torcer para aquele lado e torcer contra o outro lado. Então veja quantas implicações, né, de uma simples forma de observar a vida, né? Nessa dicotomia de ganhar ou perder, né? Aí, se a gente percebe que aquele que a gente preza mais, que aquele que a gente acha que devia ganhar perdeu, a gente começa a buscar culpados e apontar culpados. Ah, mas foi por causa daquilo, foi aquele fulano, foi aquela situação, foi aquele incidente, né? A gente quer encontrar uma justificativa, tá? Aí a gente começa a criticar as atitudes, criticar a forma que as pessoas estão agindo de um lado ou de outro, seja quem ganhou, seja quem perdeu, né? E, principalmente, a gente tem uma tendência de se sentir um vencedor quando aquele lado que a gente escolheu para defender venceu, tá certo? Então, nesse ponto em que a gente incorpora essa disputa dentro da gente, que parece que foi a gente que ganhou ou que perdeu, é que a gente se coloca num lugar em que a gente não deveria estar, porque não é apropriado para a gente estar ali. E por que que isso acontece? Isso é uma questão de envolvimento, isso é uma criação de compartilhamento de ideias, de pensamentos e de sintonias, que nem sempre são sintonias que nos auxiliam, que nos elevam, que nos ajudam. Geralmente são sintonias que nos prendem num ciclo de discutir consigo mesmo, discutir com o outro e procurar argumento e que tentar justificar coisas que são praticamente um estacionamento, né? Dentro do nosso caminho de evolução, a gente está estacionado ali preocupado com coisas que, na maior parte das vezes, não tem nada a ver com as nossas tarefas essenciais no planeta, que é
trabalhar pelo nosso progresso, trabalhar pelo progresso do próximo, trabalhar pelo bem do próximo, buscar aprender, buscar evoluir, buscar nos melhorarmos, né? E a gente então acaba virando um torcedor de tudo. A gente vira um torcedor de esporte, um torcedor de novela, um torcedor de filme, a gente briga porque o filme não acabou do jeito que a gente gostaria, a gente briga com o diretor que fez aquilo, com o roteirista que fez aquilo. A gente vive uma vida em conflito. E uma vida em conflito não é um bom lugar para estarmos. Então, tudo aquilo que envolve aquela história, todas aquelas pessoas que vibram dentro daquilo acabam sendo sintonizadas, elas acabam entrando de alguma forma no nosso campo vibratório e ele vira uma confusão, a gente fica perdido ali dentro e às vezes a gente não sabe nem como sair, como melhorar. A gente se sente mal, a gente se aborrece, a gente muitas vezes adoece, tá? E a gente está preso ali, onde a gente não deveria estar desde o início, tá? Porque nem todo lugar é um lugar apropriado, mesmo que ele seja um lugar muito frequentado, mesmo que os seus colegas de trabalho, mesmo que os seus amigos, mesmo que o seu namorado frequente esse espaço, ele não é um bom espaço onde nós devamos estar, onde você deva ou mesmo precise estar. Então, o que acaba acontecendo na nossa vida é que a gente vive num clima de rivalidades, de discussões, de desentendimentos, de brigas, por questões que não estão sob o nosso controle. Ou seja, se um determinado time ganhou ou perdeu, não havia naquele momento nada que nós pudéssemos fazer, tá? Então também não há nada o que discutir ou o que defender, né? Pelo contrário, às vezes é mais uma questão de aceitação, de compreensão de que aquilo aconteceu e buscar soluções, buscar respostas, buscar ações melhores a partir de então, né? Então deixa de ser uma briga de um com o outro, deixa de ser uma questão de ganhador e perdedor, porque isso passa, tá? Hoje tem um monte de jogo passando na televisão e amanhã tem mais um monte de coisa acontecendo, competição, e a gente não adianta a gente se descabelar. Isso não vai nos permitir nada de bom, muito pelo contrário, talvez traga desequilíbrios, talvez traga inimizades, talvez traga brigas, né? Ou seja, é uma complexidade de situações negativas que vão somando a nossa vida e nos tirando do foco daquilo que nós estamos nessa encarnação para fazer. Agora, primeiro o que a gente precisa resolver dentro da gente é entender o que de fato é ganho e o que de fato é perda do ponto de vista da vida imortal, tá? Do ponto de vista das leis espirituais, das nossas jornadas terrenas, o que é realmente ganho e perda, quando é que muitas vezes uma perda aparente significa um ganho de experiência, um ganho de compreensão, um ganho em relacionamentos, né? Um ganho em aprendizado, tá? Então é muito superficial a gente analisar as coisas só em termos de ganhar e perder. E isso é uma ilusão, tá? E a segunda pergunta importantíssima desse post de Calunga é: será que eu devo estar ali? Sabe? Será que me faz bem estar ali? Será que eu estou fazendo algo de bom pelo meu aprendizado, pelo meu progresso, permanecendo ali? Tá? E hoje em dia tem um ponto a mais que nos envolve ainda mais nessas teias, né? Dentro do ganhar e do perder dos outros, que a gente traz, a gente importa para a vida da gente, né? Que é essa questão mais difundida atualmente das apostas, ou seja, aquele que aposta, ele se envolve muito mais nesse clima de disputa, de rixa, de briga, de raiva, de culpar um ou culpar outro. E certamente esse não é um caminho espiritual que nos vai levar a um bom lugar, a um lugar de paz, a um lugar de entendimento, a um lugar de crescimento
das virtudes e da nossa própria forma de ser e de agir no planeta. Uau, isso é muita coisa, não é? Eu acredito que sim. Então pensa aí que eu vou continuar pensando aqui, tá bom? Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.